Olá gente, eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo aqui, que será um vídeo que vocês vão me xingar provavelmente, muitos de vocês, já que eu vou falar sobre religião de novo, que é um dos temas que, como eu já falei no vídeo anterior, é um dos temas que as pessoas mais gostam nesse canal aqui. Mas enfim, eu acho que vale a pena falar sobre ele porque é importante. Não sei, ele nem é tão importante assim, mas... ou é? Eu não sei definir se é ou não, mas enfim. Nesse vídeo eu falarei sobre a religião que conhecemos como ateísmo. Eu acho que só pelo que eu falei agora já querem me bater, né? Mas enfim, vamos explicar melhor as coisas. Primeiro que existem dois tipos de ateísmo. Aquele ateísmo que, tipo, você não sabe o que existe mesmo ou não e você prefere se abster das crenças. Eu acho que daí são chamados agnósticos, né? Não tenho certeza se é isso mesmo, são os deístas, agnósticos ou coisa assim, como é que eles chamam mesmo. E existem os ateus mesmo, aqueles caras que negam tudo. Que falam, não, a vida evoluiu meramente de forma biológica, não tem influência nenhuma de nenhuma divindade, nada do tipo. Não tem influência nenhuma. Ele evoluiu de forma meramente biológica. Não existe divindade, não existe nada acima de nós, não existem outros planos. Tipo, isso é o ateísmo. É o ateísmo religião, como eu costumo chamar. Aquele cara que nega todos os tipos de fé. Não é aquele cara que não tem certeza e por isso prefere se abster. É aquele cara que nega. Nega de propósito. Na minha visão, esse é o ateu mesmo. E isso é uma religião, na minha visão também. E talvez depois que eu vou argumentar pra vocês, alguns de vocês possam passar a concordar também. Muitos provavelmente não vão concordar. Eu já estou esperando por isso. Não se preocupem. Não é defeito nenhum discordar. Pelo contrário, eu acho até bom que tenha gente que discorde de mim, porque eu sei que eu não tô certo sempre. Por sinal, eu sei que eu erro bastante aqui, principalmente quando eu falo de religião nesse canal. Mesmo porque é uma coisa muito individual, religião, principalmente hoje em dia. Então, tipo, eu sei que eu vou ser xingado nesse vídeo. Mas então, gente, o que eu falei aí que esse tipo de ateísmo eu considero como um tipo de religião? É pelo seguinte, pensa comigo aqui. Você pode ter sua religião, tipo, você pode ser cristão, ser judeu, ser pagão que nem eu, ser ocultista, satanista cristão, como eu falei lá, embora um cristão meio... Não vou entrar nesse mérito porque eu não quero conseguir briga nem com... Embora eu tenha conseguido, provavelmente, com os cristãos mesmo, ou com satanistas. Mas enfim, todas essas são religiões e as pessoas sabem que são, e não negam que são religiões. Mas o que elas fazem religiões? Ter uma crença, você acredita em alguma coisa. Sei lá, vamos inventar uma religião aqui pra dar um exemplo, pra não confundir briga com nenhuma outra. Vamos supor que eu tenho uma religião aqui que eu acredito que o Sol foi feito a partir de um ovo de coelho. Bem Páscoa, bem zoado assim. Né? Que o Sol nasceu de um ovo de coelho e cada mundo nasceu de outro e o universo nasceu de um ovo de coelho. Isso seria uma crença. Uma crença diferente de todas as outras, mas uma crença. Porque eu não tenho como provar que nasceu mesmo ou não. Eu nem sequer tenho certeza disso, mas eu acredito nisso porque eu quero acreditar em alguma coisa. Que seja chocolate ao leite, pelo menos, que é melhor. Ou meio amargo também. A viagem foi boa até, né? Sobre os ovos da religião aí, mas enfim. Eu não tenho como provar que isso é verdade pra ninguém, eu tenho apenas como acreditar. E tentar convencer as pessoas a acreditar de acordo com, tipo, tentar mostrar alguma coerência naquilo que eu acredito. Então, tipo, eu mesmo não tenho certeza se o paganismo, se os deuses pagãos são eles mesmos que estão lá ou são outros deuses. Ou o que está lá exatamente. Como eu quero acreditar em alguma coisa, eu acredito no paganismo. Tem pessoas que acreditam no cristianismo, tem pessoas que acreditam, sei lá, no judaísmo. O ateu mesmo, aquele que eu falei, que não quer acreditar em nada, ele está acreditando em alguma coisa, acreditando que não existe nada acima de nós, apenas isso. Ele tem como provar? Também não. Assim como eu não tenho como provar que os pagãos existem, que são eles que estão lá, ele também não tem como provar que não tem nada lá. Ele simplesmente está se baseando em algum argumento que fará convencer as pessoas a acreditar na crença dele para poder convencer, para poder converter elas. Apenas isso. E está acreditando na fé dele. Apenas isso. Por isso que eu acredito que ateísmo mesmo, seja uma religião. É uma religião com muitas seitas, afinal, né? Mas eu prefiro não entrar nas complexidades do ateísmo porque ele é muito complexo e as complexidades dele são modernas, ou seja, vieram depois da Idade Média, e não faz sentido discutir as complexidades do ateísmo nesse vídeo. E é por isso que eu acredito que é uma religião. Porém, tipo, ele realmente surgiu daquela ideia lá de, eu não sei o que tem lá em cima. Ele realmente surgiu a partir disso. Antes de tudo, entenda uma coisa. Eu não estou falando que a evolução não existiu, que Darwin estava errado ou coisa do tipo. Longe de mim dizer uma coisa dessas. Uma besteira desse tamanho. A religião no passado era muito mais para explicar aquilo que a gente não consegue explicar hoje. Então, tipo, muitas das crenças foram deixando de existir por isso. Porque foram substituídas pela verdade conhecida. Porém, tipo, as divindades, o que está acima de nós, ainda não foi conhecido. E por isso que eu ainda acredito no paganismo. Assim como é por isso que muita gente acredita em Cristo, ainda acredita, sei lá, em outras religiões. Não é pelo aquilo que já foi confirmado. Existem realmente malucos que querem negar a evolução. Mas, sejamos sinceros, não é assim também que a gente vai consolidar nossas religiões. Não é negando o que já foi confirmado. Mas enfim, vamos voltar agora ao assunto principal do vídeo e explicar por que o ateísmo
Mas então, o ateísmo acho que já existia antes da Idade Média, mas durante a Idade Média ele existia sim, ele era uma minoria religiosa. E acho que eu devo estar sendo preconceituoso, porque tipo, ele não era religioso na Idade Média ainda, ele se tornou religioso bem depois. Mas na Idade Média já existia o ateísmo. E ele surgiu tipo, principalmente entre pessoas de famílias judias que passaram a estudar muitas ciências naturais, que como na época as religiões eram muito mais dogmáticas do que são hoje, sim, a cultura humana evolui, pessoas se tornam mais sociáveis à medida que nós vamos evoluindo e passando a entender que a gente depende muito mais de outras pessoas do que a gente pode querer em alguns casos. Então a gente vai se tornando mais pacífico com o tempo, assim. Nossa espécie veio se tornando mais pacífica com o passar dos anos. Pelo menos pacífica no sentido de não querer procurar brigas necessárias com os outros. Na verdade não, até procura, mas... Não, isso é assunto para outro vídeo, mas deixamos pra lá isso. Então, gente, esses ateus assim da Idade Média eram normalmente pessoas judias, que estudaram ciências naturais. Naquela época era mais dogmática do que é hoje, as religiões foram evoluindo para poderem aceitar a ciência, assim. Naquela época, como tipo, a Igreja Católica era uma instituição muito poderosa, ela tinha poder para poder negar a ciência ainda. Hoje ela já não tem todo esse poder, então ela se adapta, ela vai se adaptando. Mas naquela época ela negava. Ainda tem os loucos que negam, assim, mas como o mesmo nome diz, são loucos. Ou pessoas que simplesmente preferem negar a realidade. Mas enfim, eles não sabiam o que tinha acima de nós. Mas por eles terem que, para aceitar a religião, terem que aceitar os dogmas também, eles preferiram negar isso daí para poder, o que tem acima de nós, simplesmente para não ter que ficar aceitando o dogma da religião sobre tudo. Talvez entre os pagãos fosse mais fácil ser ateu, mas tipo, os ateus da Idade Média apareceram para valer, mas pro final da Idade Média, não no início, quando as pessoas já não eram mais tão pagãs assim. E eles geralmente apareciam entre famílias judias, como eu falei. Então, tipo, os judeus viviam perto dos cristãos, porque tipo, esse negócio dos judeus serem grandes guerreiros é coisa recente, né? Eles nunca foram lá muito chegados em guerra, em armas, coisa assim. Isso é coisa de um momento recente da história do mundo. Provavelmente isso ocorreu após a Segunda Guerra Mundial e seus grandes problemas que ocorreram. Não vou entrar muito nisso porque esse assunto não é medieval, né? Mas enfim, naquela época os judeus não eram lá grandes guerreiros. E como os cristãos os aceitavam de certa forma com certa facilidade, até determinado momento da história, quando a igreja se viu poderosa e se viu no direito de começar a caçar, a perseguir os outros, eles se sentiam mais protegidos entre os cristãos do que entre os pagãos. Então, talvez por isso não tenha surgido tanto ateísmo entre os pagãos, mas sim entre os cristãos, entre os judeus principalmente. Os judeus principalmente porque eles não tinham muito como perseguir os outros, né? Isso aí favorecia, né? E surgiu por essa questão que eu falei agora, né? E surgiu por essa questão que eu tô falando aqui, né? Que, tipo, como vamos dizer? Para poder continuar estudando as ciências naturais. A intenção deles não era negar realmente aos deuses, assim poder continuar com os estudos deles. Lógico, depois de um tempo passou a ser conveniente negar aos deuses, porque tipo, a igreja se tornou autoritária, né? E ter que seguir ela à risca de se tornar algo meio chato. Eu mesmo já fui ateu. Porém, tipo, nossa humanidade, nossa consciência humana nos obriga a acreditar em alguma coisa, infelizmente. Não tem como fugir. Eu preferia acreditar no paganismo porque eu acho que ele é mais coerente comigo. Mas, lógico, se aparecer alguma revelação maior que me faça ter que ir para um outro caminho, eu provavelmente mudarei meu caminho. Acredito que a maior parte das pessoas nesse mundo fariam isso. Mas enquanto isso, eu acredito no paganismo. E sou pagão. E por esse motivo eu acho que o ateísmo hoje, já que hoje você tem a opção de seguir uma religião, mas não acreditar friamente em tudo que ela diz. Você não precisa ser tão dogmático assim quanto naquela época, porque já há um conhecimento maior. Você não precisa mais se prender aos dogmas. A sociedade se tornou muito mais livre em algumas questões religiosas e culturais hoje, e isso sim é um avanço. Então, tipo, por ser uma opção, acreditar que não existe nada acima de nós, e por você você não ter como comprovar isso e utilizar apenas argumentos para tentar convencer, eu acho que o ateísmo é uma religião sim. Se você não concorda, você não é obrigado a isso. Se você tiver alguma outra visão sobre o ateísmo que possa, sei lá, tentar explicá-lo, coisa assim, também será bem-vindo aqui no canal. Novamente, eu não sei de tudo. E posso estar falando um monte de merda. Mas eu pelo menos tento passar alguma informação útil pra vocês. E passar minha visão também. Por esse vídeo é isso, espero que tenham gostado. Obrigado e tchau. E não sintam raiva de mim, por favor. Só por isso. Eu sei que religião é um assunto complicado mesmo.